Muito bem, Arena Alterosa no ar, muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, quarta-feira ontem à noite, noite de Copa do Brasil, né, noite decisiva, então tem gol para você garantido aqui na Arena Alterosa e, claro, os destaques do esporte aqui da Zona da Mata e também Campo das Vertentes. Aproveitar que o nosso programa está no comecinho, né, já quero convidar você para participar com a gente, mandar sua mensagem, 984109434. Agora sim, o WhatsApp da Arena, resgataram ele. Agora pode mandar a sua opinião, pode mandar a sua foto para a gente aqui dos jogos de ontem, né, se você concorda aí com as polêmicas ou não, porque a gente vai respondendo você aqui em tempo real. E, claro, mandar sua mensagem também para os nossos convidados de hoje, ó. Ele, enquanto não volta para o futebol europeu, é o nosso comentarista, né? Tem o quê? Em um mês e meio, já é a terceira vez que está aqui com a gente, com muito prazer. A gente está aqui de novo com o grande Thiaguinho. Prazer recebê-lo. Tudo bom? Prazer é todo meu e fico muito feliz de estar aqui novamente. Luiz Marmendes, você melhorou? Tá tudo bem com você? Mais ou menos. Você tava mal? Caminhando, né, cara? Não pode parar, né? Tá caminhando mesmo com a garganta ruim, tá caminhando? Não, vou levando, rapidinho, daqui a pouquinho tá zero bala. Falando em caminhando, rapaz, o Thiaguinho tá aqui, né? Tá de férias, mas tá treinando, tá fazendo, além de treinar, né, o futebol, que não pode parar, tá fazendo crossfit, tá fazendo boxe, tá fazendo ciclismo. Moleque igual eu. O moleque tá liso e seco. Tá igual a mim, cara. Tá, né? De férias, né? Só de férias. Com certeza. Bom, tem muita coisa boa pra gente comentar no programa de hoje. Né? Ontem a gente teve os jogos de ida da Copa do Brasil, né? Das quartas de final. A gente teve Grêmio e Flamengo, a gente teve Santos e Cruzeiro, a gente teve Corinthians e Chapecoense também jogando. Né? Além disso, hoje nós vamos fazer um giro também com os brasileiros que estrearam, né, nessa pré-temporada aí do futebol europeu, né, nos principais times da Europa, os brasileiros que tiveram essas transições, né, entre os próprios times europeus ou quem saiu do Brasil para ir jogar na Europa. Daqui a pouco a gente vai destacar isso para você também aqui no Arena Alterosa. Vamos, para a gente começar mesmo de vez o nosso programa, vamos falar de Grêmio e Flamengo, né? Acho que era o jogo mais esperado da noite de ontem, né? O jogo que todo mundo queria assistir. Quase que uma final, né? Parecia uma final, né? Parecia, foi um jogão, né? Realmente. Que jogão. Né? Duas grandes equipes, Grêmio e Flamengo se enfrentaram ontem na Arena Grêmio. O final, tudo igual, 1-1, né? O Grêmio chegou a sair na frente, mas a pressão do Flamengo foi grande, o Grêmio não suportou e acabou cedendo o empate no finalzinho do jogo. Bora ver. Grêmio e Flamengo se enfrentaram na Arena Grêmio. O time da casa saiu na frente. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Léo Moura fez boa jogada pela direita, tabelou com Ramiro e cruzou para a área. Luan emendou de primeira, sem chances para Diego Alves. Depois de muito pressionar no segundo tempo, veio a recompensa. Everton Ribeiro achou René dentro da área. O lateral foi na linha de fundo, cruzou e Lincoln escorou para o fundo da rede. O jogo de volta está marcado para o dia 15 no Maracanã. Em caso de outro empate, a decisão vai para os pênaltis. Então tá, e tudo igual, só lembrando que agora na Copa do Brasil não há mais o critério de saldo de gol, ou gol fora, né? Aquele famoso um gol vale dois. Não existe mais. E aí as opiniões já começam aqui, ó, e já começam meio que discordando, né? Que eu falei que o Grêmio acabou cedendo o empate. Olha só o que mandaram aqui pra gente. Ó, o Emerson tá lá em Cipotânea acompanhando. Ó, o Flamengo massacrou o Grêmio e mereceu ter vencido o jogo. Segue o líder, para não esquecer. Tem que ter um segue líder, né? Mas só isso mesmo, vocês concordam? Eu acho assim, uma opinião, né, pra gente começar a conversar sobre esse jogo. Claro que a circunstância é outra de um jogo de mata-mata com Copa do Brasil, mas se a gente pegar como um parâmetro, né? No Brasileiro, quando o Grêmio enfrentou o Atlético Mineiro, não deixou o Atlético nem mexer, né? Nem jogar direito. E ontem, como eu disse, a circunstância é outra. Mas o Flamengo, mesmo jogando na Arena Grêmio, acho que mostrou que tem um grande elenco, porque jogou de igual para igual o tempo todo, né? Verdade. Fez um grande jogo ontem e com certeza no Maraca vai levar um pouco mais de vantagem com questões de torcida. E a equipe vem num ano muito feliz, né? De Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil e de Libertadores. Tá em todas, né? Com certeza. E enfrentou nada mais, nada menos o campeão da América, o Luiz Marmendes. O time que chegou até o final do Mundial contra o Real Madrid, perdeu de 1-0, né? Mas é o campeão da América, é o Grêmio. Bem-aventurado aquele que conseguiu no estádio ontem, né? Porque foi um espetáculo, né? Eu fiquei de casa assistindo e falei, meu Deus, que jogo. Aí você acha que você vai investir ali um valor, poxa, sair com o jogo 0-0, né? Verdade. Pelo amor de Deus, que jogo, quanta emoção. E foi realmente uma partida muito equilibrada, porque o Grêmio, não, em momento nenhum, deixou a guarda, né, para baixo, foi para cima em todo o tempo. O Flamengo, no segundo tempo, principalmente, botou muita pressão,
Aí a gente também tem que falar um pouco também do trabalho de fisiologia, né, da equipe do Flamengo. Porque dos 40 minutos teve uma explosão, rapaz, na equipe. Uma coisa assim, ligaram 220. Aí tem que falar de preparador físico, tem que falar como que é o atleta de alto rendimento, né, cara? Verdade. A preparação desse atleta, porque meu amigo Verdade. segurou de uma forma impressionante. São equipes com grandes estruturas, né? E correu o tempo todo, né? O Flamengo, por exemplo, teve que correr o tempo todo, né? Tomou um gol, teve que correr para poder empatar e claro, se toma mais um, aí complica, né? Jeromel gigante, né, rapaz? Jogou muito ontem, né? O quem? Jeromel, pô. Jeromel jogou muito. Meu Deus do céu. E outra coisa pra gente destacar também ontem, nesse jogo, foi a estreia do Vitinho, né? Ele foi apresentado e no jogo de ontem ele teve a oportunidade de entrar no segundo tempo, entrou, depois o Lincoln também entrou, né? E eu acho que foi uma boa estreia do Vitinho. Ele que chega para poder ocupar aquela parte lá mais aberta do campo, onde Vinícius Júnior atuava. Bom jogador? Sim, muito bom jogador, mas eu acho que aos poucos ele vai voltar a se adaptar ao futebol brasileiro, que na Europa é um pouco diferente, e vai dar grandes frutos à equipe do Flamengo. Lincoln, só 17 anos, Luiz Mendes, entrou e fez o gol, do empate. Rapaz, estava desenhado aquele gol, né? Menino? Abençoado, mas você viu que estava desenhado, né? Aquela pressão do Flamengo. Renato Gaúcho já estava do lado de fora lá, acabou, pelo amor de Deus. Agora aguenta os flamenguistas. Não teve jeito, cara. Mas que lance. Estava desenhado aquele empate, né? Com certeza Verdade. O Flamengo lutou para conseguir. Foi mérito da equipe. Legal, daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouco mais do Flamengo e também do Grêmio na Copa do Brasil. As opiniões vão chegando aqui. O pessoal flamenguista não tem jeito, não. Uma vez Flamengo até morrer, segue o líder. O Fagundes estava falando ali que aquele rapaz estava inspirado demais, o Groi. Mas ele cata assim mesmo, ele joga bom, muito. Né? É o bom goleiro. Bom, ontem nós tivemos também Santos e Cruzeiro, e foi um jogo interessante, porque na Copa do Brasil, a gente já tinha dito aqui no programa, da estreia do árbitro de vídeo, né, na Copa do Brasil. E aí começa agora nessa fase da Copa do Brasil e vai até, né, o último jogo, até a decisão. E nesse jogo, Santos e Cruzeiro teve um lance envolvendo o árbitro de vídeo, né, numa marcação ou não de pênalti, em que a arbitragem teve a oportunidade de assistir pelo vídeo e descartar qualquer hipótese de pênalti. Ou seja, estreou bem o árbitro de vídeo na Copa do Brasil. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos ver a vitória do Cruzeiro em plena Vila Belmiro. O Cruzeiro contou com o talento individual de Raniel para garantir a vitória sobre o Santos na Vila Belmiro. Aos 35 minutos do segundo tempo, o jovem atacante recebeu de Robinho na entrada da área, girou e acertou finalização no canto esquerdo de Vanderlei, 1-0 Cruzeiro. Na partida de volta em BH, o time mineiro vai jogar com a vantagem do empate para avançar para a semifinal da competição. Bom, 1-0 magrinho, mas 1-0 que vai fazer toda a diferença para o jogo da volta agora, né? E venceu o Grêmio lá, o Santos lá. Apesar do Santos vir numa sequência não tão boa, né, no Campeonato Brasileiro, enfim, mas se jogar com o Santos, que tem uma boa equipe, e dentro da Vila Belmiro é difícil vencer, né? Verdade, a equipe do Cruzeiro é uma equipe bastante qualificada. Esse jogador vem se destacando muito, Raniel. Tem até propostas jogador, né? de grandes clubes aí. E vai ser um grande jogo também, o jogo de volta, né? Jogo da volta, o que você acha, Luiz Marcos? Cruzeiro passa? Passa com tranquilidade aí. Esse resultado vai favorecer muito, porque no segundo jogo já vem com retranca, né? Verdade. O técnico vai segurar tudo lá atrás, lá fica difícil pro Santos. Vantagem importante, né? E aí sem contar também que os times, né, que estão na Copa do Brasil, antes do jogo da volta, ainda atuam pelo Campeonato Brasileiro, né? Então começa aquele esquema de poupa o time titular, né? Põe a equipe de transição. Verdade. E aí vai tentando chegar no jogo da volta, todo mundo 100%, mas a gente sabe que é bem difícil, né? Fernando, é legal como é que a Copa do Mundo interferiu nos campeonatos em geral, né? São outras equipes mesmo, né? O pessoal está mais descansado. Aproveitaram bastante, mudar, né? Recuperou os jogadores lesionados. Exatamente. Isso é muito bom. Tiveram tempo de recuperar, né? Com certeza. O Cuca, né, que estreou nesse jogo do Santos e Cruzeiro, depois da demissão do Jair Ventura, na estreia dele acabou sendo derrotado, mas a gente falou de circunstância aqui, completamente compreensível, né, num jogo como esse. O Botafogo, que jogou ontem pela Sul-Americana, perdeu, o Marcos Paquetá foi demitido, né, em 5 jogos, não conseguiu trazer bons resultados, mas eu acho que mesmo assim, apesar de pouquíssimos jogos, 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. Pouco tempo, né, para o treinador de uma equipe grande num campeonato importante como o Campeonato Brasileiro. Então acaba que o Botafogo demite mais um treinador, né, e tem pouco tempo agora para poder ajustar
o time para esse jogo da volta da Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Antes de a gente continuar falando de Copa do Brasil, vamos conversar um pouquinho com o Thiaguinho agora, que o Luizmar está curioso. O Thiaguinho chegou, o Luizmar já logo perguntou, e aí, para onde você vai? Quando você vai? Ué, rapaz, vai, Thiaguinho aí! E a última temporada do Thiaguinho foi no futebol de Malta, né? Fez uma belíssima temporada. E aí já tem algumas propostas, né, Thiago? Está esperando para definir junto com o empresário. O que você pode adiantar para a gente, assim, dessa nova temporada do Thiago na Europa? Sim, Fernando. Tive algumas propostas de alguns grandes clubes de grandes países na Europa, mas agora é sentar, conversar com o empresário, com a família e ver o que é melhor para todos nós, né? Quando você fala grandes países, assim, por exemplo, você falou da Alemanha, né? Da Alemanha e da Itália. Alemanha e Itália. Boas, tratando do mercado, né? São excelentes centros, né? Para poder ainda mais ter um destaque ainda maior, né? No futebol europeu. Com certeza, Fernando, porque são países com grandes equipes, né? E eu almejo sempre coisas maiores na minha vida para poder até mesmo um dia jogar a Liga dos Campeões, que é um sonho de qualquer jogador. Legal. Então, estão perguntando aqui, essa camisa aí é do Milan? Explica pro pessoal de onde que é essa camisa. Não, é da equipe que eu estive em Malta, do Ramirun Spartans. Lembra a camisa do Milan, mas não é a camisa do Milan, né? Lembra bem, né? Camisa bonita. Você gosta da camisa rubro-negra? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu acho merengue mais bonito. Então tá certo. Bom, a gente falou de Corinthians, né? A gente adiantou que o Corinthians jogou ontem. Vamos mostrar o único gol da partida. Corinthians que enfrentou a Chapecoense. E, rapaz, quem está se destacando demais na equipe do Corinthians é o paraguaio, o Romero. Né? Ele marcou mais um gol, foi o único gol do jogo ontem. Mas olha só a média de gols nos últimos jogos. Em 3 jogos, né? E aí contabilizando o brasileiro também, o Romero marcou 6 gols com a camisa do Corinthians. E ontem teve essa oportunidade de fazer mais um gol na Arena Corinthians, ele que é o maior artilheiro da Arena do Corinthians. Então, vamos ver como é que foi o gol do paraguaio. Em Itaquera, o Corinthians venceu a Chapecoense por 1-0. A jogada do único gol da partida começou lá atrás. O goleiro Cássio bateu para frente e a bola chegou até Pedrinho. O garoto dominou bem, arrancou pela direita, se livrou da marcação e cruzou para Romero de cabeça mandar para o fundo das redes. É o 6º gol do paraguaio em 3 jogos. Na partida de volta em Chapecó, o time paulista joga com a vantagem do empate. Legal, o Romero mostrando a importância dele para o elenco do Corinthians, né? Tecnicamente, todo mundo critica muito o Romero falando nessa parte técnica, né? Fala que ele não é um jogador técnico, enfim, e ele também rebate essas críticas da imprensa, né? Eu já acho ele um bom jogador, e principalmente taticamente, né, para a equipe do Corinthians. Muito importante no setor ofensivo, além de ajudar na marcação, e acho que ele tá colhendo os frutos agora, né? Agora, que passe do Cássio, né, rapaz? O jogado começou lá atrás. Tem uma bicuda lá na ponta direita. Não, bicuda não. Não, foi no meu tempo é bicuda, rapaz. Não, meteu o bico mesmo, sentou de 3 dedos, né? Belo passe, né? O goleiro treina muito isso hoje em dia, né? Na sua época também o pessoal rápida, falava né? Pegou na veia? Pegou na veia. Pegou na veia, não né? Tem jeito. Aí o Fernando fala que eu que invento as coisas, cara. Não, pegou na veia, tudo bem. Agora bicuda, Fernando aí é... você Dedada, desvalorizou chinelada. todo o passe Fernando é do futebol Cássio. moderno. Olha lá, 3 dedos na bola. Meteu o dedão Rapaz, nela. treina isso 1 hora por dia, essa Bicudão. transição rápida. Né? E aí você vai e fala que o cara deu uma bicuda na bola. Aí Onde depois, o nariz aponta. aí depois o pessoal fala assim, né? Manda aqui mensagem no WhatsApp. Fala pro Luiz, vai parar de falar mal dos outros. Ó, tô falando bem, ué. Meteu a bicuda, meteu com Então, certeza. O gringo artilheiro do Itaquera. Grande Ángel Romero. Bom, olha só, temos algumas mensagens aqui lá de Ubá. A Natália está participando com a gente, né? Mandou mensagem aqui para o 98410-9434, é o WhatsApp do Arena Alterosa. Um abraço, viu, Natália? Obrigado pelo carinho da audiência. Ela está no bairro São Domingos, em Ubá. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, ó. O Anderson está no bairro São Pedro, está falando, sou fã de vocês, estou assistindo. Manda um abraço para mim. E ele que é Flamengo ou não? É flamenguista, está falando que o Flamengo merecia vencer ontem. Abraço, viu, Anderson? Abraço para todos aí no São Pedro, ligadinhos aqui na TV Alterosa. E tem aqui uma mensagem agora, Thiaguinho, eu não vou ler no ar porque vai te complicar, né? Mas é uma mensagem boa, apesar de tudo, falando da elegância do Thiaguinho. Né? A Miriam está em São João del Rei acompanhando a gente. Um abraço, viu, Miriam? Obrigado também pela audiência. Beijo em todos vocês aí em São João del Rei. Falou só que o Thiaguinho tá bonito. Né? Você concorda? Ó, rapaz, alinhado, rapaz. É o Thiaguinho, rapaz, olha. Tá elegante? Ó, rapaz, o cara é
Fina bossa. É. Vamos fazer um intervalo, então? Eita, Você chama o intervalo pra gente? Intervalo com vocês daqui a pouquinho. Tem mais Arena Alterosa, hein? Tamo junto, valeu. E o Obina é aquele atacante que é difícil de ver hoje em dia, né? Era meio trombador, mas fazia gol, né? É tipo o Adriano, né? O Adriano Imperador? É. Tô te falando que ele tá desvalorizando os caras tudo hoje. Não, mas olha, o Adriano é assim, mete o bico pra lá, ponto. Então tá bom, tanque então de vamos fazer o guerra. seguinte. Você concorda com o Luizmar Mendes, com o Obina? Tem a mesma qualidade do Adriano Imperador? Manda pra gente aqui no WhatsApp pra ver se o Luizmar tá certo ou não. É mais ou menos por aí mesmo, Obina e Adriano? Não se parece muito não, né? O Mas eu digo Obina assim, trocador, é né? bem mais cabeçudo, mas o Adriano não se compara, né? Eu falar em Adriano, rapaz, o Adriano teve ontem acompanhando Corinthians e Chapecoense, estava no camarote lá, estava com o presidente do Corinthians. Será que vai firmar alguma coisa aí? Tomara, né? É uma boa? Pra tomar uma, com certeza, ele deve tomar com o presidente, né? Você está muito crítico hoje, Luizmar Mendes. Você voltou, está recuperando a garganta, mas te falar, viu, tem gente falando aqui, ó. Fala pra garganta do Luizmar piorar, porque desse jeito aí Beleza. tá... Chá de romã, vou tomar chá de romã. Olha só, vamos fazer o seguinte, os brasileiros na Europa, né, a temporada, na verdade, na Europa, né, começa daqui a pouquinho, e aí a gente teve algumas estreias, né, em algumas partidas amistosas, na verdade lá eles falam nem jogo, né, pré-jogo. E aí, por exemplo, Vinícius Júnior, o Malcom, que estava naquele impasse entre Roma e Barcelona, optou pela ida ao Barcelona, e também o Richarlison, ex-América Mineiro, ex-Fluminense, estreou pelo Everton. Vamos ver como foram as estreias dos brasileiros na Europa. Essa foi uma semana de novidades brasileiras no futebol internacional. Vinícius Júnior estreou com a camisa do Real Madrid na derrota para o Manchester United por 2-1 em Miami. A partida foi válida pelo torneio de pré-temporada da International Champions Cup. O garoto saiu aplaudido aos 15 minutos do segundo tempo, depois de boas jogadas pelo lado esquerdo do ataque merengue. Outro que estreou foi o ex-fluminense Richarlison. O atacante precisou de 45 minutos para marcar o primeiro gol com a camisa do Everton. O time inglês saiu derrotado por 4-1. Depois da polêmica envolvendo a contratação do meia Malcom, Barcelona e Roma se enfrentaram essa semana em torneio de pré-temporada. O protagonista da rixa entre os clubes deixou o dele, mas não conseguiu evitar a derrota por 4-2 para o time italiano. Bom, então o Malcom estreando com gol, Vinícius Júnior estreando, jogando bem, Richarlison também estreando gol. É a garotada aí do futebol brasileiro se destacando do futebol europeu, sempre bom a gente ver isso, né? Porque a gente faz algumas comparações que realmente são inevitáveis, por exemplo, quando tem a Liga dos Campeões, né? Acabou de ter a Copa agora. A gente traz isso para o futebol brasileiro, né? Tentando pegar o que é de bom. Mas quando a gente pega os principais times da Europa, sempre tem um brasileiro, né? Ou seja, Que bom, né? a potência não seria potência se não tivesse os nossos jogadores aqui, né? Cada Sim. vez mais cedo, né? Verdade. E até mesmo esses dias aí eu cheguei a ver uma reportagem que em alguns anos, há pouco tempo aí, o Barcelona contratou 23 jogadores brasileiros. E sempre em evidência, Em né? evidência, com certeza. Falando em evidência, o Malcom, né, no Barcelona, você acha que dá certo, Luizmar Mendes? É um bom jogador? No Barcelona, né? Pra estar no Barcelona não pode ué. ser Barcelona. jogador mediano, Não, né? o próprio clube dá a ele condições de melhorar cada vez mais, né, cara? Eu acho que é o grande fator da Europa, né? Sim. Eu tô Você perguntando ter isso porque muita tudo gente isso. questiona, né? Às vezes, por exemplo, o Malcom foi bastante questionado na ida pro Barcelona. Fazem algumas comparações na internet. Quando, por exemplo, o Keirson, né, ex-Curitiba, foi pro Barcelona e aí não deu muito certo. Mas, enfim, é questão também de adaptação e oportunidade, né? certeza. E o Malcom, acho técnico que gostar dele também. Se o técnico gostar, meu filho, aí é um abraço. Aí não né? tem Não jeito, tem né? quem tire. É. A gente tá vendo aí, Vinícius Júnior estreou bem, saiu aplaudido pelos torcedores do Real Madrid. E é legal de ver o Vinícius, né, que quando ele chegou no Real Madrid, muita gente falando, não, ele vai ficar na equipe B, né, pode ser emprestado. Aí, no pré-jogo já começou e jogando começou bem. bem. É saber aproveitar as oportunidades, né? Por questões de até mesmo se adaptar agora ao futebol espanhol, né? Legal. Qualidade a gente sabe que ele tem, né? Vamos mandar mais alguns abraços aqui. Antes de mandar abraço, você falou, né, dos seus stories e tal. Como é que você tá no Instagram pro pessoal te seguir?
Luizmar Mendes. Tudo junto, só seguir lá. Luizmar Mendes. @Luizmar Mendes. Você quer passar o seu? Passo também. Como é que é? Fala pra gente. Spin underline T. Não, fala de novo, vamos lá. Spin underline T. Que é spin? Com S já direto? De espíndola. De Spin? Ah, então tem que explicar pro cara. Underline T. Ah, tia. Ele fala assim que ele fica meio com medo, né? Porque, né? Não Sabe sabe que é, né? Quem quiser seguir todo mundo, então, @Luizmar Mendes, @Spin underline T. E você? Fernando Lely Júnior. Aí. Só seguir a gente lá para acompanhar nas redes sociais. Ó, vou mandar alguns abraços aqui antes da gente ir pro intervalo. Ó, sou de Juiz de Fora, do Sagrado Coração. Manda um abraço pro Tiaguinho. Me chamo Esdras. Abraço, viu? Abraço enviado. Tamo junto. Grande Esdras, valeu pela audiência. Deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente. Ó, Elcimar, tá em Muriaé, né? Pedindo para mandar um abraço pro Adilson. Rubro Negro, grande abraço, obrigado pela audiência. Vamos ver quem tem mais com a gente aqui, ó. Que jogo foi aquele, Flamengo e Grêmio? Público feminino mandando mensagem em peso aqui, Luizmar Mendes. Será que é a sua presença ou a presença do Thiaguinho? Não, acho que no caso é a presença do Thiaguinho mesmo, né? Que isso, rapaz. A sua não conta? Não, a minha não, mas pra contar piada, trocar uma ideia, comer uma carne. Então tá, então vai lá, chama mais uma vez o intervalo, que daqui a pouquinho a gente volta e falando rapidinho, que a gente vai voltar, né, já com pouco tempo, mas que a gente não pode deixar de falar do Tupi, que tem jogo decisivo sábado. Com certeza. Daqui a pouquinho, segura aí, Arena Alterosa. Roda o break. Muito bem, de volta, vamos mandar mais abraços aqui, ó. Lá no Jockey, quem está acompanhando a gente, a Franciele deixou. Um abraço também para o Thiaguinho, que está acompanhando aqui, deixou o olhinho de coração. Rapaz, o homem tá bombando. Deixa eu ver quem mais está aqui, ó, lá em Cidade de Rio Pomba, também na audiência. Ó, sou de Rio Pomba, quero mandar um abraço para todos vocês, também deixar um beijo para minha esposa, a Gracilane. Um abraço também para as filhas Tabata e Marcele. Manda seu nome pra gente, tá lá em Rio Pomba, acompanhando aqui. Mandou um abraço para todo mundo, mas esqueceu de mandar o nome. Ó, Matheus em Leopoldina também acompanhando a gente. Um abraço, viu? Torcedor do Ribeiro Junqueira. Valeu, Matheus. Obrigado pela audiência. E o Wellington em Barbacena. O Wellington que pratica taekwondo. Chamou você também para fazer essa prática, já que você está na pegada aí, ciclismo, crossfit, boxe, vai pro taekwondo também. Com certeza, é só fazer o convite que eu tô pronto para poder aí fazer esse treino aí. Tupi e Volta Redonda no sábado para a gente finalizar o programa. Tupi vence e permanece, Luizmar Mendes, na Série C. Lembrando que tem jogo lá contra o Ipiranga também. Pedir a Deus 1-0, Tupi segurar com muita força de vontade, 1-0. Você vai até orar. Vou pedir a Deus, cara, porque se o Tupi for pra Série D, vai ser brincadeira não, hein? Thiaguinho, tá na torcida pelo Tupi, claro, mas... Com certeza, tenho que estar, né? Porque tive uma passagem grande pelo Tupi, de grandes vitórias, mas fico um pouco chateado com algumas coisas que vêm acontecendo, até mesmo ali na equipe do Tupi, que não vem se encaixando, e fico na torcida para que possa não cair para a Série D. Com certeza. Bom, lembrando, Tupi Volta Redonda sábado às 4 da tarde aqui em Juiz de Fora. A gente está vendo as imagens do último jogo, a vitória do Tupi diante do Joinville pelo placar de 2-0. E aí lembrando você, claro, que a equipe da TV Alterosa vai estar presente acompanhando, tá bom? Abraço para vocês, viu? Valeu pela parceria, pela presença sempre. Tamo junto. Prazer estar com vocês aqui. Na sequência, Alterosa em Alerta, primeira edição, vem aí, trazendo todas as notícias e a gente volta na segunda-feira. Tchau, tchau.